Nossa segunda aula. Vamos começar falando sobre pausas. A importância de você falar com pausas. Preste muita atenção nisso que eu vou te falar agora. Está me ouvindo? Prestando atenção? Este é o segredo da pausa. O segredo da pausa é você falar para gerar mistério. As pausas, elas nos permitem respirar, mudar o tom de voz, pensar o que vai dizer e permite ao público em pensar naquilo que foi dito, gerando um mistério. Faça uma pausa antes de começar a falar. Só que é tão chato, é tão ruim quando a pessoa fala com muitas pausas. Elas começam falando assim: pois eu estou aqui. Para falar você irrita. Então, use as pausas de uma forma moderada. Faça uma pausa quando for necessário pela pontuação. Você sabe falar em público? Deixe uma pausa. Quando fizer uma pausa, faça claramente. Evite os ruídos indefinidos durante a pausa. Tá. Varia a duração das pausas. Não fica que nem esse exemplo que eu fiz para vocês. A pessoa fala, para, fala, para, fala, para, fala, para. Aí fica ruim. A entonação de voz. Os nossos 38% da entonação de voz. Agora, esse exercício aqui, nós vamos dar 5 sentidos para uma única frase, apenas mudando a entonação de voz. A frase ela é a seguinte: eu não disse que ele roubou o dinheiro. Quais são os... Primeira entonação está no eu. Fica assim: eu não disse que ele roubou o dinheiro. E se não fui eu quem disse, então quem que disse isso? A segunda entonação vai no disse. Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Eu posso ter insinuado, posso ter deixado nas entrelinhas, mas eu não disse isso. Então eu afirmo que fui eu, mas que eu não falei isso. Agora, no ele. Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Então quem foi que roubou? Eu afirmo que fui eu. Eu afirmo que eu disse aquilo, mas que não foi aquela pessoa. Agora a entonação vai no roubou, aí fica assim: eu não disse que ele roubou o dinheiro. Ele pode ter guardado, pode ter escondido, mas ele não roubou. Então afirmo que fui eu, afirmo que eu disse, afirmo que foi ele, mas que ele não roubou. Agora no objeto, o dinheiro. Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Afirmo que fui eu, afirmo que eu disse, afirmo que foi ele, afirmo que roubou, mas que não foi o dinheiro, foi outra coisa. Foi o celular, foi o carro, foi a casa, não sei. E atenção, a forma a qual você se comunica. Nós nos comunicamos pelo vídeos, computadores, pessoalmente e a escrita. A forma como você fala, conversa no celular diz muito também a teu respeito. Preste atenção na pontuação. Nós vamos ter uma aula só de comunicação por WhatsApp. Vou ali comer gente. Por causa da vírgula, você vira um canibal ou um tarado. Curiosidades. Quando filmado, a câmera aumenta 6%. A voz muda nas apresentações filmadas. Você sabia disso? Preparação para uma apresentação. Alimentação. Cuidado com a tua alimentação antes de uma apresentação. Isso mesmo. Evite tomar algo que contenha leite. Evite comer demais, porque teu estômago vai ficar pesado. E você sabe que o nosso cérebro é o nosso segundo estômago.
e você não vai estar muito confortável e o teu corpo vai querer relaxar e você vai ficar meio mole antes de fazer a tua apresentação. Coma muita maçã. A maçã, ela ajuda você nas articulações. A maçã, ela limpa a garganta. Apresentações. Agora vamos falar sobre slides. Você que monta apresentações. Recomendado, no máximo 20 palavras por slide. Para facilitar a visualização, inclua um fundo de uma cor diferente. Estabelecer um código entre pares. O código é o seguinte, ó, me avisa quando ficar uns 10 minutinhos para me encerrar. Faz algum combinado, né? A pessoa pega e coloca lá um negócio no meio da mesa, a pessoa pega e coloca uma plaquinha para você. Repasse os tópicos e sempre encerre buscando um motivo. Daqui a pouquinho nós vamos aprofundarmos nessa questão do motivo. Apresentação. Tem alguns lugares que seguem um padrão de que era na escola. Na minha época, lá no século passado, quando eu estudava na escola, os professores, eles levavam um retroprojetor. O que é um retroprojetor? Tu vai ali, tu coloca uma lâmina e aí ele projeta. Só que para ele projetar, o ambiente tem que estar escuro. Os primeiros data shows que apareceram, eles não tinham uma lâmpada muito boa, então o ambiente tinha que ficar escuro. Hoje, não precisa mais. E algumas pessoas seguem esse padrão. Não, tem que escurecer a frente para você poder ver uma apresentação. Não, hoje a iluminação depende do data show que você tem, é claro. Mas se você tem uma televisão, por que você vai escurecer lá na frente? Se você escurece o ambiente, sabe o que vai acontecer com as pessoas? Vão dormir na tua frente, tá? Prever o padrão da apresentação. Permanecer mais do lado direito da apresentação para facilitar a leitura. Quando for se deslocar, desligue a tela e dirija-se às pessoas para dar o foco em você. Mas aí tem gente que desliga, tem gente que não. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não desligo, porque para desligar tu tem que estar sempre com o botão do Data Show na mão. Então, se tu tem ali o botão e através do botão do Data Show tu consegue desligar, aí fica fácil. Mas se não tem o botão, não tem o porquê. Porque quando você desliga, o foco vem todo para você. Jamais dê as costas para o teu público. Essa é uma regra bem interessante. Não dê as costas para o teu público. Digamos que a bandeira do Brasil está aqui, tá? Ou a bandeira do Brasil está mais para trás. Vamos dizer que a bandeira do Brasil ela está aqui onde eu tenho esses livros. Eu vou dar as costas para o meu público quando for cantar o hino? Não. Eu não posso ficar de costas para a bandeira e nem para o público. Eu vou ficar meio de lado assim. Tá certo? Então, jamais dê as costas para o público. Apresentações. Use fontes ampliadas. Quando for perguntar, perguntas abertas. O que são perguntas abertas? Uma pergunta aberta não é uma pergunta fechada. Então, qual que é a diferença de uma da outra? Pergunta fechada é quando tu dá a possibilidade para a pessoa responder sim ou não. É casado? Sim. Mora em Carazinho? Sim. É sim ou não. Agora, quando a pergunta é uma pergunta aberta, ela possibilita a pessoa um processo de investigação. Se eu vou vender um curso para você, eu vou chegar para você e vou perguntar. Para que eu possa entender mais sobre aquilo que você está buscando, fala para mim um pouquinho se tu já fez algum curso, né? Se você já tem alguma experiência, conta para mim. Às vezes, quando tu vai perguntar algo para alguém, para não ser muito repórter investigativo, justifique sempre o porquê que você está perguntando aquilo. Cuidado ao chamar a atenção do público. Cuidado com grosserias durante a tua apresentação, porque afinal você está ali para apresentar. E aí ninguém tem obrigação de ficar te ouvindo. Articule a boca para falar. Nós vamos ter uma aula apenas para soltar a musculatura da boca. Dê liberdade para as pessoas saírem sem compromisso, para as pessoas ficarem ali mais à
à vontade. Utilize sempre a gentileza. Programe-se para imprevistos. Isso mesmo, imprevistos acontecem. Agora, o que é muito importante, que não está aqui e que eu quero que você grave. Se te convidam para falar sobre o Outubro Rosa, você vai falar sobre o Novembro Azul? Se te convidam para uma fala, você tem que versar sobre aquele tema. Eu já fui em eventos no qual a pessoa é convidada para falar sobre um determinado tema e a pessoa chega lá, não, eu fui convidada para falar sobre isso, mas eu quero falar sobre outra coisa. Isso é uma falta de gentileza com as pessoas que estão por trás da organização do evento. Se tiverem imprevistos, o tempo estiver estourando, utilize meio de comunicação, mas fique dentro do teu tempo. Se você tem 5 minutos para falar, não utilize 7. Utilize os 5. E também não utilize só 1 minuto. Não deixe aquele tempo. Pense nas pessoas que estão ali, dedicando seus dias para organizar aquele evento. Antes de iniciar uma apresentação, realize uma introdução. O motivo pelo qual as pessoas devem te ouvir. E o motivo? Da onde que vem esse? Antes de iniciar uma apresentação, preste atenção nos motivos que vão levar as pessoas a te ouvirem. Descreva os motivos para o público. Os motivos precisam ser do público e não do apresentador. Depende muito para quem você está falando. E você deve cativar as pessoas pelos motivos os quais o teu conteúdo é relevante. E não porque eu sou fulano de tal, formado, graduado, experiencialista. Nós precisamos nos apresentar para gerar autoridade. Mas agora os motivos têm que ser da tua plateia, não os seus. Motivar as pessoas para ouvirem. Jamais iniciar alguma coisa se justificando. Anota aí. Jamais. Se te chamarem para fazer alguma apresentação, alguma fala, alguma coisa, não vai lá na frente e pede desculpa. Aí que eu não estou preparada, então desculpa se eu errar. Porque eu não ensaiei, desculpa se eu errar. Isso não pode. Jamais peçam desculpas durante uma apresentação. Desculpa porque teve um erro de português aqui. O que acontece? A maioria das pessoas não vai ver o teu erro. E aí, digamos, 100 pessoas, 10 viram o teu erro. Daí tu fica preocupado com as 10 e esquece das 90. Aí tu vai querer que 100% das pessoas vejam o teu erro? Pensa nisso. Quem viu o teu erro pode compreender como pode ser por aí falando mal de você. Tudo bem? Agora, você pegar e ficar se justificando o tempo inteiro, se justificando, porque eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquele outro. Não, é uma apresentação. As pessoas têm que entender que todo mundo está disposto ao erro. Nós erramos quando nós realizamos uma apresentação. É normal. E conforme a gente vai errando menos, quanto mais experiência você tem. Não mostrar as tuas fraquezas. Mas é que eu não ensaiei, eu não me preparei, me desculpa pelos erros. Não. Isso aí é vitimismo. Não dê chance para o vitimismo. Às vezes algumas pessoas querem fazer isso para querer engrandecer a sua apresentação. Já vi muito isso dentro dos cursos de dicção e oratória. Os alunos chegam lá na frente e eles dizem: eu não tive tempo de realizar minha apresentação, de fazer uma apresentação fantástica. Aí quebra tudo, né? A pessoa faz uma apresentação legal e fica dizendo que não teve tempo. Não, assim não. Como formatar um motivo para as pessoas te ouvirem? Tá? O que motiva a humanidade é a história. É você contando uma história. Os livros que são mais vendidos no mundo é a Bíblia e o Alcorão. São livros que contam histórias. E essas histórias, elas têm história do ter, do poder e do prazer. E aqui tem ali os 7 pecados capitais. Os discursos, quando eles são aliados aos 7 pecados capitais, as pessoas tendem mais a ouvi-los. Sabia disso? Pois é, estou te contando. Todas as formas de publicidade estão no prazer. Pode ver, é um bombom que você vai comprar, é um suporte para celular que você vai comprar.
todas as formas está no prazer, para facilitar a tua vida. Para trabalhar a motivação, é necessário ligar a uns desses três: o ter, né, o poder ou o prazer. E quando tem alguém que você está falando e a pessoa está com sono, o que você faz? Grita? Não. Você pega durante a tua aula, durante a tua apresentação, ou é um colega de trabalho, não vai chamar a atenção dele na frente de todo mundo. Vai lá, né? Chega pertinho e diz: fulano, quer lá tomar uma água? A pessoa vai se tocar que ela está dormindo. Colocar a língua no céu da boca ajuda a passar o sono. Puxar os glóbulos da orelha ajuda também a dar uma ligada. Ir ao encontro da pessoa e fazer uma pergunta. Não uma pergunta difícil, que tu tá vendo que a pessoa não está prestando atenção, a pessoa está dormindo. Mas pega, vai lá e faz uma pergunta. Ou chega perto e faz uma pergunta para outra pessoa que está lá do outro lado. Né? Fala um pouquinho mais alto, a pessoa vai acordar, ela vai despertar naquele sono. Participação. Faça perguntas. Dê oportunidade para as pessoas. Ao repetir a pergunta, repita a pergunta com o nome da pessoa. Pergunte: como é que é teu nome? Ai, Giovana. Giovana. Então, vou responder aqui a pergunta da Giovana. Então, você vai responder sempre utilizando o nome da pessoa. E quando tem conversas paralelas, você está ali dedicando-se na sua apresentação e tem muitas conversas paralelas. Ou tem aquele grupinho lá que é o grupinho do barulho. Como fazer quando isso acontece? Faça perguntas direcionadas a eles, né? Ou pegue e diz: né, ô Joãozinho, né, que isso também aconteceu? Sim, daí todo mundo, né? A pessoa se toca, que você percebeu que a conversa já passou dos limites. Encerramento, todo encerramento. O que tem que ter no encerramento? Perceba que a apresentação, você chama atenção no começo e depois no encerramento. Você vai abrir para perguntas, você vai repassar os tópicos. Como é que é? No começo, você vai falar o porquê que as pessoas devem te ouvir, tá? E depois você pega e repassa todos os tópicos para dar aquele fechamento. Que daqui a pouco você começa a falar sobre várias coisas e aí no final você tem que ter, né, o fechamento. Ó, esse ponto eu puxei por causa disso, aquele ponto eu puxei por causa daquilo, tá? E no final sempre resgatar o motivo pelo qual você está ali. Fechamento do propósito da comunicação. O mote, né, o contexto e o que as pessoas ganharam com isso. É muito importante. Uma técnica, anota aí, uma técnica quando você encerra uma apresentação, pode ser para uma pessoa, pode ser um atendimento com uma pessoa, pode ser com o público. O que você aprendeu hoje aqui? O que tu vai levar para casa de conhecimento? Isso é uma técnica que funciona muito. Então, a pessoa, opa, deixa eu lembrar, e a pessoa vai falar para ela para confirmar que aquilo mesmo foi o que ela aprendeu. Fases de uma apresentação: preparação, apresentação, participação e encerramento. São esses 4 passos. Prepare-se, apresente, peça participação do público e depois faça o teu encerramento.